Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para poder dar sequência à série de devocionais que estão sendo feita. Bem, estamos na quarta-feira de cinza, passou o momento do carnaval, passou o retiro, felizmente, acabou. Mas estamos aqui para poder continuar esse estudo. Eu vou estar falando sobre o que é o carnaval. Passamos o carnaval, mas o que seria o carnaval, né? Então eu vou estar falando um pouco sobre essa festa que foi adotada pela igreja, mas que tem o contexto secular, né, do mundo, né? Então, primeiramente, o que seria a palavra carnaval, quando pensa em carnaval? A palavra carnaval, ela não é do nosso idioma português propriamente, né? Mas ela vem do latim, que significa, em latim, quer dizer, em latim é carnis levali, que significa retirar a carne. Então, é a prática de retirar a carne. Então, a igreja, ela pegou esses rituais de povos que tinham um momento para poder fazer seus adoração a Deus com um dia totalmente libertino, digamos assim, um dia que eles extravasavam, comiam além da conta, bebiam além da conta. E a igreja adotou isso no momento de sua quaresma. No momento da quaresma, que seria... A quaresma são os 40 dias ali até a Páscoa. Então, nesse momento, eles adotaram esse carnes levali como parte do jejum também que eles fazem. Como uma forma de extravasar tudo num dia e ficar de boa nos outros. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Porque o pecador sempre vai continuar indo de abismo em abismo. Enfim. Mas agora eu falei sobre os povos. E de quais culturas eles pegaram esse povo? De onde veio essa história de carnaval e tudo mais? Então a gente tem na cultura babilônica. A Babilônia da Bíblia. E que lá eles tinham um ritual bastante peculiar. Quando eles iam cometer esse momento de extravasar. Eles tinham uma prática onde um prisioneiro, ele era liberto, ele era solto, esse prisioneiro, e ele assumia o lugar do rei. Então você veja por aí, a igreja, ela adotou o carnaval como uma forma também de mudar essa questão da inversão, porque eles não aprovavam essa questão da inversão, né? E eles quiseram mudar e colocar do próprio jeito deles. Então eles viam essa prática que eles pegavam um prisioneiro e o prisioneiro tinha um dia de rei. Tinha dias de rei, né? Era mais de um dia. O prisioneiro comia as comidas do rei, se vestia como rei, tinha a esposa do rei, eles dormiam com a esposa do rei. E algo totalmente doido, porque era uma inversão total. E no final de tudo, adivinha, o prisioneiro que virou rei era chicoteado no final dessa festa, era chicoteado, açoitado e morto. Então você vê algo bastante estranho, né? Sobre essa questão do carnaval na Babilônia, bem diferente. Na Mesopotâmia agora, eles também tinham uma prática, também nesse momento de extravasar, mas em forma de culto a Deus, ao culto a Marduk, que era uma divindade ali daquele povo, onde também acontecia uma inversão, onde o rei, perante a estátua de Marduk, o rei se humilhava totalmente, ele se jogava ao chão, se humilhava, se chicoteava e tudo mais, e jogava todos os seus emblemas, todos os seus as suas coisas de rei, e ele ali era humilhado, escorraçado perante aquela estátua de Marduk. Mas para que isso? Para mostrar uma submissão àquela divindade. Então você vê, a origem do carnaval é um pouco sombria, né? Era um pouco sombria. E também há uma outra narrativa que é contada a respeito do povo romano e uma prática que eles tinham. Há uma divindade que se chama Mitras. Mitras, ele é um deus ali da fertilidade, da produção e tudo mais, da fertilidade em si, né? E aí ele
há um mito, o nome do mito é Tauroctonia. Então ele contava basicamente que essa divindade, Deus Mitras, ele matava um boi e assim o sangue desse boi e tudo mais, ele absorvia o sangue desse boi e assim ele vencia aquele boi. E aí tinha a fertilidade e tudo mais. Então o povo, uma forma de adorar a esse Deus Mitra, eles faziam isso. Eles pegavam um boi, né? Pegavam o boi, soltavam o boi pelo bairro, pelo local ali. E ao soltar esse boi, ele fazia atrocidades com o boi. Batia no boi, montava no boi, rabiscavam o boi todo, faziam coisas imorais com esse boi, totalmente horripilantes com o boi. E ao final de tudo dessa festa, eles pegavam o boi, assassinavam o boi e faziam uso do sangue do boi. E isso era uma forma de colocar a produtividade, a fertilidade do solo, prosperidade e tudo mais. Então dali também, desse contexto também, dessas histórias, se originou o carnaval. Por quê? Por que isso? Porque a gente tem aqui no nosso contexto do Brasil, o contexto do boi bumbá, que tem muito a ver também com esse contexto, e dá para traçar um paralelo entre os dois. E o boi bumbá também, como sabe, também tem a ver com o carnaval e esse contexto todo de como se construiu o carnaval no Brasil. E se inspira também nessa questão do culto ao Deus Mitras, né? E como eu falei, a Igreja Católica usou parte disso para poder colocar como uma de suas festas da Quaresma até o momento da Páscoa e tudo mais, como uma forma de jejum. E temos o carnaval em nosso contexto nos dias de hoje. E carnaval é algo bastante que a gente abomina muito, pois a gente faz muitos retiros, faz muitas coisas, e no intuito de simplesmente sair desse contexto todo, pois realmente carnaval é um momento onde, como acontece na história, é um momento de extravasa um pecado e faz abismo atrás de abismo, atrocidades atrás de atrocidades. Então, o carnaval, ele tem essa coisa meio mística que a gente não sabe o que ocorre. A gente vê diversas vezes, em anos recentes, a gente vê algo muito bem exposto do que é o carnaval, sobre Jesus sendo humilhado por Satanás e tudo mais. E a gente teve agora recente uma entrevista de uma mulher que é da religião do espiritismo, comentando sobre o carnaval e comentando sobre outras festividades e comentando sobre essa festividade do carnaval. E ela cita assim, bem, o cristão tem o Natal, o Islã tem o Ramadã, e a gente, que é do espiritismo, tem o carnaval, que é o momento onde os portões realmente são abertos. Teve até uma entrevista do homem que ele vai explicando de como é que funciona lá, a questão da preparação para o carnaval. Eles teve na sexta-feira a entrega da chave da cidade para o Rei Momo, que é abominável, como se você desse ilegalidade da cidade para o próprio Satanás. E onde, de uma forma simbólica, mas muito espiritual, abre portas para todo tipo de coisa na rua. Portanto, até que você tem quando você tem um período de carnaval, a maioria dos locais que são destinados a esse culto dessas entidades são fechados. E a rua é totalmente aberta. E os cultos ocorrem na rua. E porque tá tudo muito solto, tá tudo muito aberto, tudo muito exposto. E não há vergonha, porque é aquela coisa histórica de extravasar, de não ter nada a ver. Se te faz feliz, qual o mal nisso? Então esse é muito o discurso usado, né? E agora traçando esse contexto do carnaval e a nossa postura. Quero falar sobre a nossa postura em relação a tudo isso.
Nós abominamos completamente essa questão de extravasar o pecado. Nós abominamos essa prática. Só que muitas das vezes, aí, como igreja, às vezes não vamos direto ao ponto. Não vamos direto ao anunciar o evangelho. Nós só, às vezes, nos afastamos disso tudo e tipo, não tem nada a ver com isso. E deixa ao bel prazer o inimigo tomar conta da cidade. Mas esse não é o nosso papel, né? Pois o mundo lá fora, eles estão perdidos. Pois como eu disse aqui essa mulher disse na entrevista, há uma porta de legalidade aberta, há um mundo espiritual aberto, que muitas pessoas não têm noção do que está acontecendo. Então o inimigo, ele engana muitas pessoas, e as pessoas estão os olhos fechados. E qual é o nosso papel? Abrir os olhos dessas pessoas, assim como Paulo diz aqui em Filipenses 3:8, quando ele tem os olhos abertos para Cristo, ele entende quem é a pessoa de Cristo, ele vai dizer assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Agora pulando para o 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Então, a gente vê Paulo, quando tem esses olhos abertos, nada mais satisfaz ele. E o mundo, ele se contenta com essas práticas dos prazeres que tem no mundo. Pois é uma satisfação, sim, mas uma satisfação temporária e carnal. Uma satisfação que vai passar, pois a nossa carne, nossa matéria, ela passa, tudo passa, mas as palavras de Deus são eternas. E as palavras de Deus nos levam à eternidade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, através de Cristo, nós obtemos a eternidade, não temos algo momentâneo e passageiros. E devemos ser total testemunhas, movidos pelo Espírito, a levar Cristo a essas pessoas que estão perdidas. Sermos abridores de olhos, abrimos olhos desse povo que está perdido. Tem uma palavra no grego que eu aprendi recentemente, que é parresia. Parresia, ela é uma força que não vem de você, é uma força que vem do Espírito Santo, que te impulsiona a algo. Então, essa força, ela vai te mover a anunciar o nome de Deus com propriedade e autoridade, pois a gente teme muito essa questão do carnaval. Vou pro retiro porque eu não quero ficar no carnaval e tudo mais. Aí a nossa família, às vezes, tá lá nesse mundo que é meio do carnaval e a gente deixa de lado. Mas qual é o nosso papel? Trazer essa chama, às vezes no momento do retiro que nós temos, para nossos familiares que ainda não tiveram os olhos abertos. Então, é basicamente isso que o nosso papel, a nossa postura como igreja. Então, essa foi a devocional. Muito obrigado pela sua atenção. Eu oro para que Deus continue nos abençoando como igreja, nos fazendo sendo impulsionados por essa parresia, por essa força que não vem de nós, que o Espírito Santo nos mova para poder anunciar o Evangelho até os confins da terra.